Olá, vocês sabem o que significa ataxia? Eu tenho alguns pacientes que eles estão com dúvida, não sabem direito o que é ataxia. E eu vejo muito questionamento quanto a isso, eu resolvi fazer este vídeo agora para explicar melhor. Eu sou o Dr. Fernando Cabral, sou neurologista clínico, eu vou falar para vocês sobre ataxia. Ataxia provém de uma palavra grega, taxis, significa ordem, e negação, sem, ou seja, sem ordem. A ataxia corresponde a um conjunto de sintomas neurológicos e sinais que caracterizam a desordem do movimento do corpo. A coordenação do corpo ela se baseia em 4 vias neurológicas do sistema nervoso central. Elas são as seguintes, central e periférica, são as seguintes. Cerebelo, que é o principal. O que é o cerebelo? É uma parte do cérebro, do encéfalo, que parece um cérebro menor, parece um mini cérebro, fica embaixo do cérebro aqui na parte da nuca, atrás. E é um órgão do sistema nervoso central responsável basicamente pelo equilíbrio e coordenação do corpo. Então as 4 vias responsáveis pelo equilíbrio, pela coordenação do corpo, é o cerebelo e suas vias cerebelares. Vias são os feixes neuronais de comunicação. As vias periféricas, provenientes dos nervos periféricos, que dá a parte sensitiva, transfere a parte sensitiva para o sistema nervoso central e cerebelo, que vem dos nervos periféricos, que captam as informações dos músculos e articulações e do esqueleto. A parte da visão é responsável também pela manter um bom equilíbrio. E a parte vestibular, uma parte muito importante, que ela tem sua origem dentro do ouvido médio, no trículo, no sáculo. Estão 2 órgãos dentro do ouvido que captam as informações da posição da cabeça, e isso traz a informações de posição e equilíbrio no espaço do corpo para o sistema nervoso central. Leva informações do ouvido médio para o tronco cerebral, que é uma parte do sistema nervoso central. Então, a coordenação do ser humano ela se baseia basicamente no cerebelo, nas vias cerebelares, nas vias sensitivas, na via vestibular, nas vias vestibulares, que é do ouvido, as informações vêm do ouvido, e da visão. Todas elas se comunicam entre si por várias vias diversas, diferentes. É o objetivo único de manter o nosso corpo em ordem, harmônico e realizar movimentos corretos. Bem, o cerebelo, como eu falei, é como se fosse um pequeno cérebro na parte de trás da cabeça. Ele é responsável basicamente pela coordenação do movimento. E também tem alguma ação na função cognitiva, a função do pensamento, do comportamento humano e na função das emoções. Faz comunicação com o sistema límbico, a área frontal cerebral. Então também tem uma participação nessas 2 participações dos sintomas neurológicos. E doenças neurológicas também podem causar sintomas de cognição e comportamentais, podendo levar a uma série diversa de doenças neuropsiquiátricas. Mas focar agora na parte principal do cerebelo, que é a coordenação. O que é ataxia? Quais são os sintomas de ataxia? A ataxia em si não é uma doença. A ataxia é um conjunto de sintomas e sinais neurológicos que representa alguma doença que está causando ataxia. São diversas, muitas doenças que causam ataxia. Tá? Quais são os principais sintomas de ataxia? A ataxia, quando você pensa em ataxia, você pensa numa pessoa bêbada. Ataxia, a pessoa bêbada é o fenômeno clássico de uma ataxia. A pessoa que anda com a base alargada, abre as pernas, anda com desequilíbrio, tonta, tem tendência a quedas. Na verdade, a ataxia é a intoxicação por álcool. Uma pessoa bêbada é um quadro de ataxia aguda, pela intoxicação do cerebelo pelo álcool. Então, ataxia, vamos lá. Marcha, a pessoa anda com marcha alargada, tem tendência a quedas, dificuldade para caminhar, tropeços, tem quedas repetidas. Existe a disdiadococinesia,
O que é isso? É uma dificuldade de realizar movimentos alternados e rápidos, como realizar movimentos assim rápidos, repetidos, dessa forma também. A pessoa tem dificuldade em realizar movimentos rápidos e repetidos de forma coordenada, saem movimentos erráticos completamente descoordenados, sem propósitos. Decomposição de movimento. A pessoa, quando realiza um ato motor, ocorre uma falta de coordenação. O movimento não sai harmônico, virtuoso, sai movimento totalmente errático. Isso é uma decomposição de movimento. Dismetria, a pessoa tem dificuldade de alcançar corretamente o alvo, ela pode passar do alvo ou não conseguir chegar corretamente no alvo. Por exemplo, dismetria. Existe essa caneta, a pessoa tem uma intenção de pegar essa caneta. A pessoa normal, o cérebro interpreta todas as vias cerebelares dão uma função para o sistema motor do cérebro, que manda a ordem para os músculos atuarem de uma forma harmônica e correta para ver o movimento e alcançar. Quando ocorre uma dismetria, a pessoa tem dificuldade, ela pode não alcançar a caneta ou passar do alvo, tá? Isso é uma dismetria. Pode ocorrer disartria, a pessoa tem dificuldade para falar, fica engasgando, fala com dificuldade, fala como se fosse uma voz bêbada. Uma flacidez muscular global e algumas alterações oculares. Mais característica é nistagmo. Nistagmo é quando o olho bate. Você olha para uma pessoa que está com o olho batendo, assim, geralmente ocorre quando uma pessoa olha para o lado. Por exemplo, mais ou menos assim, vou tentar fazer aqui agora. A pessoa olha para o lado e o olho fica batendo assim. Tá. Nistagmo pode ocorrer em várias direções, dependendo da doença. São várias doenças que causam nistagmo. O exame de nistagmo é bastante complexo. As principais doenças que causam nistagmo são doenças do cerebelo e doenças da via vestibular, são os principais. E além disso, outras alterações da ataxia cerebelar que causam alterações oculares é a perseguição. A perseguição ocular é alterada. Tá? Por que ocorre todos esses sintomas na ataxia? Para haver um movimento correto do corpo humano, há uma comunicação da área motora, que fica aqui na frente, correspondendo, que manda as informações para o músculo, e todas as vias responsáveis por coordenar esse movimento, que tem a sua sede no cerebelo, que faz comunicação com o tronco cerebral, medula, nervos, núcleos da base cerebral, área frontal. Tudo isso inconscientemente existe uma comunicação e manda a informação correta para os músculos executarem a função de forma precisa. Os músculos agonistas são os músculos que eles se atuam na hora de executar o movimento. Quando a pessoa quer executar o movimento, por exemplo, esticar um braço, o músculo agonista ele contrai para o músculo esticar e haver um movimento do membro, da parte do corpo. E o músculo antagonista faz o movimento contrário, ele puxa o movimento. Todo movimento é a comunicação para os dois músculos. O músculo agonista ele recebe uma ordem para realizar o movimento e o antagonista também contrai para realizar o movimento de uma forma harmoniosa, para não correr, por exemplo, se eu quiser esticar esse braço, se eu quiser esticar só aqui, o braço passar direto. Para não correr risco, também a contração do músculo antagonista e agonista em todo o movimento. E essa coordenação tem que ser perfeita para a gente conseguir fazer os movimentos mais finos e precisos possíveis. E isso é possível pela coordenação do cerebelo e de todas as suas vias. Um dos principais partes do corpo que tem um movimento mais finos e precisos são os olhos. A carga neuronal de neurônios para cada músculo é maior nos olhos para o movimento ser muito mais preciso, muito mais cuidadoso. Tá. O que causa ataxia? São várias doenças que causam ataxias. Existem doenças que causam ataxia forma aguda, subaguda, crônica. As causas são as mais diversas, desde doenças infecciosas, tumores, doenças autoimunes, degenerativas,
infecciosas, parainfecciosas, enfim, são várias doenças que causam ataxia. O que eu quero deixar aqui de recado: se você tiver ou conhece alguém que tem ataxia, que ocorreu numa fase aguda, de repente, de uma hora para outra, esse é um quadro que pode ser muito grave, então você tem que ir imediatamente para o hospital, você não pode esperar. Pode ser um tumor, pode ser um AVC, precisa de tratamento rápido. É diferente se você tiver um quadro de ataxia que vem evoluindo durante meses ou anos, aí você pode fazer uma avaliação com calma, uma consulta. O profissional mais indicado para investigar ataxia é um neurologista clínico, que é um médico com especialidade formada, treinado para estudar e investigar esse tipo de doença. Você pode fazer uma consulta com calma. Agora, se você tiver um quadro de ataxia aguda, realmente você tem que ir no pronto-socorro, é um quadro grave. Tá? A ataxia pode envolver qualquer idade. Crianças podem ter ataxia por conta de geralmente uma inflamação do cerebelo, autoimune. A criança tem um quadro infeccioso ou toma uma vacina, tem uma faringite, uma sinusite, dias depois apresenta ataxia. Isso ocorre por um quadro autoimune de autoanticorpos que afeta o cerebelo e causa um quadro inflamatório. Também criança pode ter tumor também. Então uma criança com ataxia tem que levar no médico para fazer uma tomografia, uma ressonância da cabeça, para avaliar essas duas possibilidades. Já o adulto pode ter ataxia de vários motivos, são muitas doenças. As principais delas são o uso de álcool, bebidas alcoólicas, tanto o uso agudo, que é a pessoa bêbada, que todo mundo conhece, um quadro de uma pessoa bêbada, isso é um quadro de ataxia clássico. O uso crônico do álcool vai lesando o cerebelo durante anos e vai causando atrofia do cerebelo e causam sequelas. Diversos medicamentos podem dar isso. E outras doenças das mais diversas, degenerativas, como atrofia de múltiplos sistemas, que é um quadro, um Parkinson Plus, um Parkinson diferente, que não é doença de Parkinson, causa um Parkinson com sintomas diferentes, também pode dar um quadro de ataxia. Tá? Falei em Parkinson, agora lembrei de um sintoma da ataxia que pode acontecer, e eu vou dar uma observação: tremor. A ataxia ela pode ter tremor. Geralmente o tremor da ataxia ela ocorre de 3 formas. É o tremor de ação, quando vai realizar o movimento, ocorre descoordenação no músculo agonista e antagonista, ocorre movimento desarmônico, isso gera o tremor. Tremor de intenção, quando a pessoa ela está chegando próximo ao alvo, surge o tremor ou aumenta, a pessoa que já vem com tremor, perto do alvo, aumenta o tremor, isso é um tremor de tensão. E um tremor postural, quando ela estica os braços, aí surge o tremor. Já o tremor da doença de Parkinson é diferente, é um tremor que surge com a mão parada e quando realiza um movimento melhora. Tá? Também o neurologista clínico é capaz de diferenciar esses tipos de tremores. Tá? É importante, se tiver, procurar um neurologista clínico. Tá? Bem, a observação que eu quero deixar como eu já falei, se for um quadro agudo, muito grave, tem que ir imediatamente no pronto-socorro. Se for um quadro já arrastado, demorando vários dias, meses, anos, procure um neurologista clínico para tentar diferenciar o que está causando essa ataxia. Tá? Espero que eu tenha ajudado. Tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem escrever, tá? Eu vou respondendo no meu canal. Eu tenho um canal de YouTube, no qual eu fiz um vídeo que eu dei o diagnóstico de um tipo de ataxia raro numa paciente chamada Irene. Ela me permite falar isso, me autorizou. É um quadro no caso é uma ataxia degenerativa genética, ataxia espinocerebelar tipo 3, a doença de Machado-Joseph. É uma doença rara, genética, vários membros da família cometidos. Eu tenho um vídeo explicando como foi o processo do diagnóstico. Tá? Vocês podem olhar. Ela também tem um canal no YouTube chamado Muito Além da Ataxia, no Instagram também. Escreveu um livro chamado Muito Além da Ataxia, um livro bem interessante também, vocês podem estar procurando. E se conhece alguém com ataxia, entre em contato com ela, porque ela está sempre tentando juntar as pessoas com ataxia também, conhecer, formar grupos, uma atitude bem interessante que ela faz. Bem, eu estou à disposição para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem. Espero que eu tenha contribuído o máximo possível, tá bom? Forte abraço para todos vocês.